noite a todos. Mediunidade com Jesus é um tema que nós extraímos de uma das apostilas do nosso estudo sistematizado do doutrina espírita, que trata vastamente do tema mediunidade. Mas o aspecto que nós gostaríamos de refletir aqui rapidamente hoje é sobre a mediunidade com Jesus. E como nós sabemos, a mediunidade é uma faculdade humana que existe no ser humano desde que a humanidade surgiu. É uma faculdade natural, é orgânica, todos a possuímos em maior ou menor grau. Ela recebeu várias denominações ao longo dos séculos, em alguns momentos foi discriminada, em outras foi exaltada, mas foi exatamente a partir de um grandioso estudo científico feito por Allan Kardec, no século XIX, que essa faculdade ganhou uma conotação acadêmica, ou seja, o Espiritismo se transformou em ciência ao demonstrar que existe no ser humano esta faculdade que lhe permite sentir num grau qualquer a influência dos espíritos e assim, não apenas comprovando esta possibilidade, que é uma prova cabal também da imortalidade da alma, porque se existe a comunicabilidade entre os espíritos e os encarnados, é porque os espíritos, eles continuam a existir após a morte do corpo físico. Então não apenas trouxe a prova da imortalidade, como também trouxe-nos uma série de possibilidades de renovação na utilização adequada desta faculdade. Como nós sabemos, existem médiuns de todos os tipos, de todos os gostos. Essa faculdade, que é usada largamente há séculos, recebendo inclusive um aval negativo de Moisés, quando ele proibia as adivinhações há coisa de 4.000 anos, em função dos abusos em relação às profecias, aquilo que se considerava já como sendo esta faculdade do ser humano, que é natural, portanto existe em todos os tempos. Mas com o Espiritismo, a mediunidade ela ganhou uma feição renovadora. Muitas pessoas reencarnam, inclusive, com tarefas específicas, utilizando a tarefa mediúnica como sendo um grande meio da própria evolução de quem se coloca dentro do meio mediúnico, com essa visão de que vai usar a mediunidade para fomentar a sua própria evolução espiritual. Em alguns casos se diz que a mediunidade é a quitação de débitos passados. Muitos de nós que temos os nossos desvios em relação à lei de amor, onde nós praticamos crimes contra a vida, muitos podemos resgatar esses crimes em parte usando a própria faculdade mediúnica com Jesus. Então, com o Espiritismo, não somente essa faculdade ganhou uma conotação psiquiátrica, psicológica, como ela também recebeu um direcionamento muito superior a tudo que se fazia até então com esta faculdade. A própria palavra mediunidade foi criada pela ciência espírita. E a mediunidade, então, no conceito de Kardec, é a faculdade que permite ao homem comunicar-se com os espíritos. A mediunidade com Jesus, então, passa a ser o ideal da doutrina espírita. Os centros espíritas, a cada ano que passa, sentem uma extrema necessidade de formarem cursos para prepararem pessoas que queiram utilizar a mediunidade como um meio de renovação pessoal, contribuindo para a renovação social e também com a instrução da humanidade. A princípio parece ter algo muito grandioso para uma faculdade que aparentemente nós nem conhecemos tanto assim. Mas com a doutrina espírita, a mediunidade passou a ser muito bem identificada e ela pode ser educada como qualquer outra faculdade desenvolvida, e é exatamente nesse aspecto que o Espiritismo dá uma grande contribuição para a humanidade. Querem ter uma ideia? Um grande exemplo de médium com Jesus é exatamente Chico Xavier. Mais de 400 livros psicografados, é um recorde mundial. Ninguém nunca escreveu tantos livros. Nenhum autor dos mais renomados, dos mais dedicados,
escreveu tantos livros, mas pela via mediúnica equilibrada, disciplinada, ou seja, com a mediunidade embasada no Evangelho de Jesus, Chico Xavier se transformou nesta pessoa totalmente diferenciada e colocou para o mundo 412 a 420 livros à disposição da humanidade para sempre, com um grande teor de orientação filosófica, teológica, moral, ética, e é um material que certamente ainda será utilizado nas futuras escolas da humanidade terrena, que a cada dia sente a necessidade da humanização do próprio ensino e da espiritualização do próprio ser. Mas nós também gostaríamos de dizer que existem outros tantos médiuns que são modelos de médiuns que fazem a mediunidade com Jesus. Não são tão conhecidos como Chico Xavier, que aliás, em um programa televisivo, o ano passado, numa enquete nacional, ele ganhou um prêmio, foi destacado como sendo o maior brasileiro de todos os tempos. E o que foi que o fez se tornar essa pessoa reconhecida por todas as pessoas de todas as religiões? Exatamente o trabalho mediúnico com Jesus. Então o Centro Espírita ele prima cada vez mais em não apenas identificar os meandros técnicos, psíquicos da mediunidade, mas principalmente dar essa direção ético-moral com base no Evangelho de Jesus, para que o médium seja um agente de transformação de si mesmo, em primeiro lugar, empenhado em fazer o seu estudo das obras da doutrina espírita, de outras tantas obras importantes que ajudam a entender o processo mediúnico, como também o estudo de si próprio, das suas reações, das suas energias, das suas limitações, de tudo aquilo que nós podemos produzir usando a capacidade, a catalisação da mediunidade. Na música que acabamos de ouvir, fala-se na oração, como um poder mental extraordinário, e o médium geralmente é alguém que vai aprender a concentrar-se bem para produzir através das preces energias positivas que vão ser utilizadas para o bem-estar de tantas pessoas. Nós temos falado de pesquisas científicas mostrando os efeitos do cérebro e do coração, das meditações, das reflexões, estão demonstrando a cada dia, por exemplo, como aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, pessoas que se reuniram apenas para mentalizarem a paz, o amor, o bem, usando toda a capacidade psíquica. E, paralelo a esta meditação, os pesquisadores observavam que, enquanto a meditação se aprofundava e aumentava o número de pessoas meditando no amor, no bem e na paz, os índices de violência na rua desciam drasticamente. À medida em que as preces aumentavam, as vibrações aumentavam positivamente, usando os canais da mediunidade, havia um efeito direto, abaixando as vibrações da violência e da agressividade dentro da população. Então imagine se todo mundo começar a usar essa potencialidade, lembrando inclusive que Jesus disse: vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e até muito mais. Então nós temos um potencial enorme dentro de nós, um potencial divino. Nós temos luzes imensas dentro de nós e que elas podem e devem ser utilizadas. E o Evangelho de Jesus, quando ele adentra a personalidade do médium, esse médium ele se torna alguém com uma capacidade produtiva diferenciada. A pessoa aumenta inclusive a sua potencialidade mental, a sua potencialidade intelectual, as suas potencialidades físico-químicas, até mesmo um vigor físico para trabalhar, para ter disposição e assim por diante. Nós inclusive recomendamos em nossa casa que as pessoas façam os cursos teóricos e práticos voltados para a área mediúnica, a fim de ampliarem suas potencialidades no campo do bem. E realmente a mediunidade com Jesus, ela é algo a ser considerado como talvez uma das coisas mais importantes na prática da doutrina espírita, conscienciosamente falando. Vocês imaginam que nós colocamos aqui que a mediunidade ela é um fator de instrução humana. Vejamos se os livros que vêm a nós, as lições
que chegam para a humanidade pelas vias mediúnicas, são esses livros que promovem a instrução da humanidade e vão promover a cada dia, à medida que o ser humano perceber essa necessidade de investir na sua espiritualização. Todo esse material grandioso, inclusive as obras básicas elaboradas por Allan Kardec, tiveram a participação direta no processo mediúnico. Nós temos centros espíritas, eu estou aqui fazendo palestra, nós temos esse material riquíssimo, porque todo esse material veio para a instrução humana pela via mediúnica. Inclusive esse material que nós estamos utilizando foi um material que chegou a um centro espírita do interior de Minas, e foi um material, inclusive, analisado e enviado pelo espírito Caibar Schutel para o médium Antônio Filho. E é exatamente numa mensagem como esta que nós vamos observar a interferência positiva dos espíritos e os efeitos da mediunidade com Jesus naquele que sabe utilizá-la enquanto está aqui na Terra, produzindo os efeitos do bem, do amor, de todas as coisas positivas que o processo mediúnico com Jesus nos incentiva a fazermos. E dentro dessa mensagem específica que nós encontraremos no livro Anuário Espírita 2012, ali se encontra a colocação de como foi recebida uma médium lá no mundo espiritual, uma médium que trabalhou dentro dos padrões do Evangelho, chamada Antusa Martins. Ela nasceu em 1902, em Uberaba, onde viveu toda a sua encarnação. Desencarnou em 1996, portanto aos 94 anos de idade, e sua tarefa foi das mais simples e praticamente toda ela voltada para a atividade mediúnica. Quando adolescente, ela foi vitimada por uma doença muito difícil, muito rara, e os seus pais, sua família, conduziram-na para um centro espírita que tinha como dirigente exatamente Eurípides Barçanufo, esse grande espírito que hoje no mundo espiritual coordena uma atividade grandiosíssima através do Sanatório de Esperança, acolhendo pessoas, religiosos de todas as religiões, médiuns espíritas, que tenham fracassado em suas tarefas exatamente porque não aplicaram o Evangelho em suas atividades. Pregaram, mas não vivenciaram. Esse que é o grande problema. Pregar é uma coisa, vivenciar é outra. É preferível que ninguém pregue nada, mas que vivencie. E é o caso desta mensagem que tem como título o médium ideal, ou a médium ideal. No caso, citando Antusa Martins, essa senhora que depois da sua doença, ela recebeu o tratamento espiritual, o tratamento médico, ela ficou fisicamente bem, porém ficou com duas sequelas. Ela ficou muda e surda. E Eurípides Barçanufo orientou-a para que ela dedicasse a sua vida ao trabalho de passes, considerando que ela tinha um resgate nessa área, tinha uma energia de cura, o ectoplasma apropriado para fazer uma atividade como essa. Dentro dos recursos poucos que tinha, ela construiu no fundo da sua casa um quarto, colocou alguns bancos de madeira rústica, colocou ali algumas plantas, e num ambiente muito simples, ela passou a fazer esse trabalho de aplicação de passes, e era visitada por pessoas do mundo inteiro. Ela chegou a ficar muito conhecida em Uberaba, em Minas e em alguns lugares do Brasil, e era visitada por todos, e era esse o seu único trabalho. Tinha esse local específico para fazer esse trabalho de doação de energias, e fazer isso de uma maneira mais disciplinada possível, com toda a seriedade, com toda a simplicidade e com toda a perseverança. Ficou durante décadas se dedicando a esse trabalho. Ao final da sua encarnação, além de surda e muda, ela também ficou cega. E assim ela encerrou a sua tarefa como médium de Jesus. Quando desencarnou, o próprio Eurípides Barçanufo, que já estava no mundo espiritual, veio recebê-la e, com um abraço, um sorriso, disse-lhe: seja bem-vinda, fiel servidora de Jesus.
Então, nós podemos usar a mediunidade com Jesus para abrilhantarmos a nossa encarnação. E quem sabe assim seremos recebidos pelos Espíritos bondosos com alegria e com certa reverência pela dedicação. Assim como se diz que Chico Xavier também teria sido recebido naquele ano em que desencarnaram, quando o Brasil estava comemorando o seu pentacampeonato no campo do futebol, e o próprio Jesus teria vindo dar-lhe as boas-vindas. Então é importante que o próprio Augusto Pessanufo analisa, que a gente perceba isso, que quando estivermos trabalhando na mediunidade com Jesus, prestando serviços, seja na evangelização, seja na área social, sendo útil de alguma forma durante toda a encarnação, sem nos desanimarmos, fazendo isso, nós seremos muito bem recebidos pelos anjos da libertação. Conforme Jesus dizia, existem aqueles espíritos que têm a tarefa de nos recepcionarem quando a gente retorna ao mundo espiritual e nos recebem com verdadeira festa quando nos conduzimos bem na presente encarnação. Mas o próprio livro de Nossa Luva alerta: o espírita que foge do serviço está correndo um grande e sério risco de, depois de desencarnado, se ver envolvido nos labirintos das sombras umbralinas. Então, é a mediunidade com Jesus, sim, um grande meio de nos ajustarmos psiquicamente, nos ajustarmos com a vida, com Deus, e assim retornarmos em paz, com a nossa consciência tranquila, ao mundo espiritual. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção. Boa noite a todos. Segundo a Associação Internacional de Estudos da Dor, a dor é conceituada como uma experiência sensorial e emocional desagradável. Desde os primórdios dos tempos, os povos procuravam entender e controlar a dor. As civilizações antigas escreveram em pedaços de pedra os primeiros relatos de dor, mas o homem primitivo, ele relacionava a dor ao mal, à magia e aos demônios. Existem indivíduos que apresentam incapacidade, ausência de sensibilidade à dor. Podem ser de origem genética ou adquirido por meio de infecções, por doenças. Curiosamente, a doença que mais comumente é encontrada é uma doença da época de Jesus, considerada a doença mais antiga do mundo. A hanseníase, também conhecida como mal de Hansen, é uma doença muito frequentemente encontrada devido ao alto índice de prevalência na população geral. Para deixarmos claro, o termo prevalência refere-se ao número de casos diagnosticados em determinada região e incidência refere-se ao número de casos novos. O Brasil é o segundo país em número de casos de hanseníase, só perde para a Índia, dados da Organização Mundial de Saúde de 2004. A hanseníase, vulgarmente conhecida como lepra, origina-se, segundo especulações, na Ásia, apesar de alguns autores apontarem a África como sendo o berço da doença. As evidências sobre sua origem seriam em restos de ossos, em achados em restos de ossos e em papiros, em escritos de civilizações antigas. Ela já foi encontrada há mais ou menos 4.300 anos antes de Cristo no Antigo Egito. A hanseníase, ela se propagou pelo mundo através do contato dos povos com a guerra. E ela é caracterizada por uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica e na qual o paciente ele perde o bacilo de Hansen, ele se aloja nos membros periféricos e ele perde a capacidade de sentir tanto a sensibilidade tátil, que é a do tato, a térmica de discernir entre frio e calor, quanto a dolorosa. Ele não sente dor nas regiões acometidas. Consequentemente, esses pacientes, eles machucam-se frequentemente devido à incapacidade neurológica de sentir dor. Por não sentir dor, eles não são alertados diante de uma situação desconfortável, consequentemente lesam-se e, diante da incapacidade de não sentir dor devido à lesão, eles continuam agredindo as próprias lesões já existentes, desencadeando processos inflamatórios, que
tratados devidamente, geram quadros infecciosos graves e podendo gerar deformidades. Segundo a revista de Psicofisiologia da UFMG, 95% dos casos das lesões desses pacientes advém da sua incapacidade de não sentir dor. Curiosamente, José Tadeu Siqueira, da USP, do Hospital das Clínicas, ele nos diz que isso é uma prova da importância da dor para a sobrevivência do indivíduo. Ele nos diz que por meio da dor aprenderíamos a não ter dor. Curiosamente, nos estudos sobre a seleção natural evolutiva das espécies, nos animais que possuem essa característica de insensibilidade à dor, eles tornam-se mais propensos a terem morte prematura e, consequentemente, eles aumenta a possibilidade de extinção da espécie. Tamanho é o prejuízo para o organismo por fato de não sentir dor. Luc Vandenberg, do Departamento de Psicologia da Universidade Católica de Goiás, ele nos diz que a dor não é somente quando o nosso organismo físico se encontra em risco de lesão, mas existem também as dores emocionais. Hamed, no livro As Dores da Alma, ele nos diz que as dores emocionais, diferentemente das lesões materiais, da lesão do organismo físico, elas geram uma angústia que acomete o corpo todo. Uma sensação de mal-estar que tem a impressão de ser realmente alguma coisa física. Tamanha é a intensidade das sensações. Sentimos um aperto no peito, uma vontade, uma dificuldade de respirar, uma sensação do coração vai partir. Essa sensação é que nos diz que algo está nos prejudicando e que devemos agir para mudar o nosso contexto de vida. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 3, intitulado Origem do Bem e do Mal, ele magistralmente conceitua a dor como o aguilhão que impele o homem para frente, para o caminho do progresso. Na sua dissertação, ele nos diz que todos os males na qual o homem está exposto, nas dores, sejam físicas, morais, são meios que a providência divina nos faculta para que exercitemos a nossa inteligência, em todos os seus aspectos, tanto físico como morais. E ainda alerta que se o homem nada tivesse a temer, nenhum mal lhe fosse causado, e nada tivesse a temer, o seu espírito se entorpeceria na inatividade. No livro, quando sentimos uma dificuldade qualquer, uma situação de um desentendimento que gera ofensas e que nos sentimos ofendidos ou agredidos, essa sensação de ofensa é, na verdade, porque temos algo que se assemelha a um hematoma moral, que ao mínimo toque nos repercute em tudo. Isso quer dizer que essa fragilidade moral, ela deve ser trabalhada nesse exato momento que foi sentida, já a partir de um desentendimento qualquer. A agressividade, a arrogância, a leviandade de quem nos alvejou é propriedade dele, não é propriedade nossa. Mas a fragilidade moral, sim. Essa sim é a nossa propriedade. Por que permitimos sermos atingidos se a agressividade é do outro? Por que ficamos tão afetados? É porque somos espíritos ainda bastante atrasados, cheios de imperfeições íntimas, que são os geradores dessas dores emocionais, desses hematomas morais. Quando alguém nos trata de forma ignorante, com alguma irrispidez, o que realmente sentimos é que nosso orgulho nos impede de aceitarmos aquele tratamento, porque imaginamos que somos detentores, somos tão dignos que deveríamos ser tratados de uma forma mais digna, mais referenciada. Mas, na verdade, é o nosso orgulho que está ditando a forma como gostaríamos de ser tratados. Outras vezes, quando pessoas nos dizem verdades que muito nos machucam, são situações
nós não admitimos para nós mesmos essas verdades que nos foram ditas. E como não assumimos essa característica, sentimos-nos ofendidos. São N situações que acontecem no nosso dia a dia e que geralmente a gente acusa o outro do fato acontecido, do motivo da agressão. No livro, eu sempre esqueço esse nome do livro, mas eu vou lembrar, de Luiz Mário, Servidores da Luz na Transição Planetária, do espírito José Mário, psicografia de Vanderlei Oliveira, ele fala, tem uma frase que eu achei fantástica particularmente, que ele diz: quem é ofendido é convocado a enxergar algo que não quer ver. Eu vou até repetir. Quem é ofendido é convocado a enxergar algo que não quer ver. Continuando a narrativa de José Mário, ele nos diz um pequeno exemplo em que ilustra e esclarece essa afirmativa. Existiam dois amigos, um tinha muita confiança no outro e era proprietário de uma empresa. Então ele delegou ao outro a função de administrar e gerenciar essa empresa. E assim o outro fez. Passado algum tempo, o proprietário da empresa se apresenta bastante incomodado, uma vez que percebeu que o outro não correspondia às suas expectativas, uma vez que ele percebeu que ele estava desviando recursos financeiros da empresa. Numa situação dessa, a tendência mais comum que geralmente fazemos é o ofendido se voltar contra o ofensor. Mas ele não percebe que essa situação só ocorreu devido a posturas que o próprio ofendido tomou. Ele tem uma coparcela de responsabilidade nessa situação. Muitas vezes, nesse caso especialmente, foi a acomodação dele em negligenciar o trabalho, transmitindo ao outro toda a responsabilidade de um gerenciamento de uma empresa. Se ele, mesmo à distância, tivesse acompanhado, muitas vezes esse desfecho não teria ocorrido. Mas a sua acomodação, a sua negligência, propiciou, oportunizou o desfecho dele se sentir lesado. Então, pela negligência, pela acomodação, ele oportunizou essa situação. E assim somos nós em todos os níveis de convivência, entre pais e filhos, entre esposos e esposas, entre dirigentes e frequentadores e trabalhadores na casa espírita. Passamos por essas situações na qual todos os partícipes dessa situação desagradável que tem ocorrido são corresponsáveis, voluntária ou involuntariamente. Nesse intuito, nesse raciocínio, nós devemos buscar olhar para dentro de nós, para nós identificarmos quais foram os nossos erros, quais foram as nossas reais intenções, as nossas motivações, para que haja um aprendizado desse erro. E assim, conscientes de quem realmente somos, nós possamos progredir na escala evolutiva, ampliando, consequentemente, a capacidade de amar. Hamed, ainda no seu livro As Dores da Alma, ele diz que aquilo que não pode ser visto, não pode ser mudado. Então, o primeiro passo para que haja alguma mudança é a detecção do erro. É o primeiro passo. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, no preâmbulo, intitulado Credo Espírita, ele nos diz que toda a infelicidade humana é gerada pelo contato do homem com os seus próprios vícios. E o remédio para essa infelicidade é único, o aprimoramento moral. E à medida que o aprimoramento moral se faça, haverá uma evolução da humanidade, uma redução das imperfeições e, consequentemente, um aumento da felicidade geral. As dores emocionais, as dores da alma, elas são educadoras, são instrutoras particulares, gerados, concedidas pela providência divina, para que busquemos sanar os bloqueios íntimos que temos. Para finalizarmos, tem uma pequena historieta que nos foi contada
contada na reunião de intercâmbio multiúnico, que ilustra bem essa história. Uma menina passava por muitas dificuldades, dores atrozes, e procurou um sábio, a fim de que o sábio a orientasse o porquê que ela estava passando por toda aquela dificuldade. E o sábio lhe disse: minha filha, as dores são mecanismos de Deus para despertar-nos para o autoburilamento íntimo. A menina, um tanto incipiente quanto aos assuntos espirituais, nada entendeu. E o sábio, vendo em dificuldade, pede-lhe que o acompanhe a um terreno onde estava sendo preparado para ser uma lavoura de trigo. Chegando lá, lhe diz: minha filha, esse terreno, para se tornar uma terra fértil, ele deverá ser perfurado. A terra deverá ser revolvida, para que o oxigênio penetre na terra, arejando. E assim, pedregulhos que porventura estejam imiscuídos ao solo aparecerão, para serem devidamente retirados. Somente depois, com a terra fofa, a adubaremos para fortalecê-la e, posteriormente, colocarmos a semente do trigo, que crescerá, transformando-se em uma linda ramagem de trigo, e o campo tornar-se-á um lindo campo de trigo. A jovem, com a sua ignorância ímpar, não entendeu. E o sábio, a ver dificuldade, orienta: filha, a terra somos nós. A dor, o instrumento que Deus utiliza para perfurar a terra é a dor, simbolizada pela picareta. Mas para tal, precisamos de alguém para manejar, que são as pessoas que estão no nosso convívio, que impensada ou deliberadamente nos geram dores. A partir daí, o oxigênio ele adentrará na terra para arejá-la, simbolizando pela reviravolta íntima, pela tempestade de emoções que as dores nos causam. O nosso campo íntimo revira-se de ponta cabeça. Nossos sentimentos são totalmente conturbados, passamos por uma verdadeira tsunami interior, quando temos alguma situação dolorosa. E assim, as pedras que há muito jazem no nosso íntimo serão identificadas. Depois, adubaremos a terra através da doutrina espírita, que nos dará força e entendimento para passar por todas as dificuldades. E somente depois colocaremos a semente do trigo, simbolizada pelo amor, que em terreno propício crescerá, germinará, transformando-se em uma frondosa haste de trigo, que servirá para saciar a fome dos homens, transformando-se em energia, tanto física, moral e intelectual, que deverá ser desprendida através do trabalho, e servindo para o próprio crescimento íntimo e de todos que estejam ao seu redor. Porque o amor, ele irradia para todos os lados, ele contagia todos que estejam nessa vida. Entendes a finalidade providencial da dor? A jovem, olhando estupefata diante dos esclarecimentos, ele ainda lhe diz: nós temos olhos que só olham para os outros, que só veem o que está do lado de fora do mundo. As dores são olhos da alma, que fazem o que nos constrange a olhar para dentro de nós. E para que possamos modificar, trabalhar essas pedras, que na verdade é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a arrogância e por aí vai. Alerta que não devemos ver o outro como causador da dor. A dor, ela já jazia em nós, já existimos, já tínhamos essas pedras no nosso íntimo, por isso já estávamos tomados de hematomas. O outro só providenciou uma situação, foi um instrumento divino para o nosso próprio crescimento íntimo. E ainda nos diz que os espíritos superiores, eles não sentem dores. Por quê?
Eles já construíram em torno de si um escudo protetor, que é a indulgência. Diante de qualquer golpe proferido, eles imediatamente agem com a compreensão devida, não sentindo afetados. Mas nós outros, ainda aprendizes quanto aos valores morais, nós sim. Nós ainda não temos essa capacidade, essa virtude filha da humildade. Se em todas as situações que vivenciarmos, aprendermos a olhar para dentro de nós, quando golpes nos forem desferidos, desencadeando-nos dor, aprenderemos mais sobre nós. Por isso Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Muito obrigada. Apesar de nossas dores, o amanhã sempre virá. Então, sejamos sensatos e vamos optar por viver de bem com a vida, com um sorriso no olhar. Assim, a vida é mais bonita e mais fácil de levar. A nossa dor de hoje, amanhã será lição. Não devemos fazer dela motivo de aflição. Isso não significa que devamos buscar sofrer, mas, se a dor surgir na vida, nós devemos entender que somente o amor pode nos dar boa colheita. Preparemos o terreno, pois a semente é perfeita. Eliminar do coração tudo que é contra o amor é o meio mais preciso de eliminar a dor. Apesar de nossas dores, o amanhã sempre virá. Autoria de Mário André. Portanto, sorri. Sorri quando a dor te tocar.